pastora. Jean. A paz, tudo que bem? coisa boa ter você aqui. Obrigado. Estive lá no De Tudo Um De Pouco. tudo um pouco. E é sempre de tudo um pouco É mesmo, sempre, né? pastora. E eu quero agradecer já o convite de estar com a senhora aqui. Foi bênção demais nesse lugar tão lindo, né? Que representa tanto para a gente aqui em Belo Horizonte, né? Que é o Parque Municipal, onde muitas famílias vêm se reunir. E eu já vi muitas pessoas vindo adorar a Deus nesse lugar também. Sim, sim. Aqui na nossa juventude, nós tínhamos programas de evangelismo. Então eu creio assim, aqui é um lugar muito propício para o evangelismo porque pega a família. Claro. Então isso é bem gostoso. Você é mineiro, Jean? Eu sou mineiro, eu sou do interior de Minas e cresci aqui em Belo Horizonte. Então, o Parque Municipal faz parte da minha história da sua também. História faz, também. Dos brinquedos aqui. Até há poucos dias trouxe meus filhos também. Eu estava vendo a senhora conversar com a Suzy agora há pouco, falando exatamente disso, né? Da época que vocês vinham aqui. Sim. E eu também lembrava quando eu vinha com a minha família, meus pais, e hoje pude já trazer meus filhos aqui também. Amém. É muito bacana. Quando eu era criança, tinha poucos carros, então a gente fazia grandes percursos a pé. Morávamos aqui no bairro Bonfim e íamos até a primeira igreja presbiteriana, subindo a Avenida Afonso Pena, quase toda a pé. E na volta, quando acabava o culto da manhã, a escola dominical, papai comprava um franguinho assado. E nós vínhamos aqui para o parque, mamãe tinha já uma toalha preparada e fazíamos piquenique. O frango também de domingo fez parte da minha infância também. Eu acho que o frango fez parte da infância de todo mundo. É a cultura brasileira. Cultura né? brasileira, que bênção. Graças a Deus. Jean, nós estamos aí com um congresso. E você é professor de inglês? Sou professor de inglês também, além de comunicador, né? Aliás, eu gosto de pastor também, pai, marido, né? Piloto de moto também. Eu até gosto sempre de dizer isso, né? Deus me deu o dom de falar inglês, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer cursinho em inglês. Sim. Embora eu seja formado em letras pela UFMG aqui, né, em Belo Horizonte, Sim. Eu nunca fiz um cursinho, porque eu cresci numa família muito pobre e meu pai nunca tinha dinheiro para me dar a oportunidade de fazer um cursinho. E eu sempre gostava muito de ouvir músicas em inglês, de assistir filmes em inglês. Então, de repente, quando eu fui fazer a faculdade, eu já tinha muita noção do inglês. A faculdade, na verdade, não ensina ninguém a falar inglês, ela te ensina a dar aula, né? Mas eu, na verdade, mesmo desenvolvi a minha fluência no inglês em cima do púlpito da igreja. Que bênção! Traduzindo pessoas, passando vergonha muitas vezes, né? Entendendo a palavra errado, mas graças a Deus. E hoje, para glória do Senhor, nós temos a oportunidade de estar coordenando o Ministério de Inglês da Igreja da Lagoinha. E você nos traz aqui um exemplo, Jean, de coragem. Então, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes, ficam com vergonha de falar o inglês. Verdade. E se tem vergonha, não vai. Não vai. Tem que ter. Ousadia é uma palavra que é fundamental para quem quer falar uma língua estrangeira. O inglês, principalmente, porque é a língua universal. Sim. Então, se você fala inglês, você se comunica com o mundo inteiro. Mas você precisa ter ousadia. E uma coisa Deus sempre falava comigo: eu te chamei, você confia em mim, você quer me glorificar com esse dom. Se é para me glorificar, Deus dizia, então eu vou te capacitar. Amém. Mas a gente sempre era atacado, né? Na nossa vaidade. E a gente sempre tinha que orar. Eu sempre dizia, faço isso até hoje. Todo mundo que eu vou traduzir, pode ser uma conversa assim de rua, mas qualquer situação eu sempre olho, Espírito Santo, vá à minha frente, me dê entendimento, porque eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor, na vida do pregador, na vida da igreja. Amém. Né? Jean, e agora você vai ter a oportunidade de estar coordenando a tradução simultânea no nosso congresso. Que honra, né? E responsabilidade grande, né? Muita. Porque eu estava vendo, né, o roteiro, a programação, pessoas de vários países, né, e que precisam do intérprete. Vale ressaltar que o intérprete ele é muito importante nesses momentos, né? Sim, porque ele vai trazer a comunicação entre aquilo que Deus quer falar através de um estrangeiro para a igreja local. E eu me sinto muito honrado, agradeço a senhora a oportunidade de servir dessa maneira. Nós que estamos honrados com você. E a gente estamos já conversando com alguns intérpretes para nos ajudarem lá, tanto no inglês quanto no espanhol. Sim. Para servir. Alguns que falam francês falam também o inglês. E sabe, eu tive uma notícia, foi quando, acho que lá quando estava em Curitiba, uma pessoa que lida com faculdade estava dizendo que dentro de 2 ou 3 anos o português vai ser a 3ª língua mundial. Olha, que bênção! Exatamente por causa da ascensão do Brasil, porque os brasileiros estão indo pelo mundo e os brasileiros
não são muito fluentes. Não são muito, verdade. Você vai, por exemplo, na África, os irmãos africanos que virão, às vezes falam 6 idiomas, 10 idiomas, 11 idiomas. Não é? Na Índia você tem pessoas falando 4, 5, 6 idiomas também. Isso, porque são territórios milenares e onde há um trânsito muito grande, né, de nações, dialetos. É verdade. E como o Brasil é esse gigante adormecido. Verdade. E a gente está preparando tudo exatamente para que as pessoas que virem ao Brasil, melhor dizendo, elas possam conhecer o que Deus tem feito aqui. Porque Deus tem feito muita coisa através do Brasil, não só no cenário político, financeiro, mas através da igreja brasileira. Sim. E a gente crê muito que Deus quer usar a igreja brasileira. E eu particularmente tenho essa fé, porque Deus já disse isso diretamente em orações, né? E que realmente Ele quer usar o Brasil para a igreja mundial. Deus quer usar o Brasil para a igreja mundial, para abençoar o mundo, não simplesmente para levar a cultura brasileira, mas para mostrar o que Deus tem feito, como é que Deus levanta. Porque quando você lê a Bíblia, você vê Deus dizendo para aqueles que creem nele, que ele vai tirar do monturo e colocar sentado com os príncipes. Sim, né? Verdade. Então, o Brasil durante muitos anos esteve lá no monturo, lá no meio do lixo, desprezado, né? marginalizado. É verdade, na vergonha, considerado um país de terceiro mundo. Sim. Eu passei um episódio nos Estados Unidos quando, assim, inocentemente, eu e mais 2 brasileiros colocamos a bandeira do Brasil na Estátua da Liberdade no dia 4 de julho, que era o dia da independência americana. Nós fomos detidos por causa disso e eu me lembro claramente que o guarda dizia assim para nós 3: vocês saíram daquele paizinho de terceiro mundo para balançar esse lixo de bandeira no nosso monumento que representa a nossa liberdade no dia da nossa independência. E isso foi um ato profético, até que 6 anos depois Deus usa 30 americanos para revelar que isso foi um ato profético. Eu não era nem cristão na época, né? Então, quer dizer, o Brasil foi envergonhado durante muito tempo. O Brasil foi considerado um país sem lei, um país de prostituição, um país de corrupção, embora existam todos esses problemas. Que existem no mundo todo. Claro, né? mas Deus tem sido exaltado em nossa nação. Aleluia. E nós queremos revelar isso para todos que vierem. E no que depender da gente na tradução, nós vamos fazer o nosso melhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Jean, nós vamos orar agora. Amém. Encerrando o nosso programa, vamos orar pelas nações. Quero que você curve a sua fronte, feche os seus olhos, se possível se ajoelhe. A gente não deve orar pedindo só para nós, mas interceder também. Ore comigo dizendo assim: Senhor, nesta hora queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, o nosso coração para Te servir, para Te amar, para estar no centro da Tua vontade. Queremos colocar as nações que virão, os pastores que estarão chegando aqui no Congresso, do Chile, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai. Ó Senhor, queremos colocar Cuba, Haiti, queremos colocar o Japão, Nepal, colocar o Congo, Burundi, África do Sul, queremos colocar Moçambique, Angola, queremos colocar as nações, a Suíça, Portugal, a Espanha, ó Deus, colocar diante do Senhor. E as outras nações que não foram citadas, que não estarão representadas aqui por enquanto. Que a Tua palavra chegue até os confins da terra com poder e que se levantem torres de oração 24 horas diante do Senhor em toda a terra, intercessores, adoradores do Deus Altíssimo, buscando a Tua face e trazendo a Tua bênção sobre a sua nação. Te damos glória, honra, louvor e que cada pessoa que nos assiste seja abençoada nesta hora com o que mais necessita de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, te convido a estar conosco no Congresso. Faça a sua inscrição pelo site gideões24h.com e estaremos juntos naquele dia.